Olá, estamos iniciando o Revista em Revista desta semana e vamos às manchetes desta edição. A Acre passa a exigir aferição de pressão arterial em consultas pediátricas a partir de 3 anos. Na dica de saúde de hoje, vamos falar sobre leptospirose, a doença do rato. Mais de 25 mil famílias de Rio Branco passam a receber o Gás do Povo, programa do governo federal. Rua de acesso à escola infantil no Quinari está abandonada pela prefeitura. No Acre, 139 orelhões seguem ativos, apesar do avanço da telefonia móvel no país. Como fica o tempo no Acre para os próximos dias? Em Mâncio Lima, jovem é preso por tráfico de drogas. Briga em distribuidora e indígena sofre disparo acidental de arma de fogo. A ponte sobre o rio Acre, no município de Chapuri, continua causando transtorno à população e medo da ponte cair a qualquer momento. Ministério Público cumpre mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Chapuri. É o que você acompanha a seguir. Em 30 segundos, eu estarei de volta. Muito bem, nós já estamos de volta, seguindo com o nosso programa. Como é que está você? Como é que está a sua família? Está tudo bem? Está tudo na paz? Início de ano tranquilo? Afinal de contas, estamos aí, né, já findando, né, com certeza, o mês de janeiro. Já já vamos entrar no mês de fevereiro, mas a minha esperança é que você esteja bem com a sua família. Olha, vamos de notícia e de informações. O Acre passa a exigir, a partir de agora, a aferição de pressão arterial em consultas pediátricas a partir de 3 anos de idade. Uma nova publicação no Diário Oficial torna obrigatório o teste do bracinho, tanto na rede pública de saúde e na rede privada, e prever encaminhamento para atendimento especializados em casos de alteração. A nova norma estabelece que todas as crianças nessa faixa etária devem ter a pressão arterial verificada durante a consulta pediátrica, procedimento conhecido como teste do bracinho. A aferição deve ser realizada por médicos ou enfermeiros devidamente registrados em um sistema do Conselhos dos Profissionais, utilizando os equipamentos e recursos humanos já disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Pois é, essa é uma nova modalidade, né, que você pode acompanhar a partir de agora, porque as crianças acima de 3 anos, ou na idade de 3 anos, não precisa ser acima, na idade de 3 anos, né, terão a sua pressão arterial aferida para ver como é que anda a situação da saúde da criança. É muito importante isso aqui, viu, gente? Muito importante, bom, né, para o controle da saúde. Ainda falando de saúde, na nossa dica de saúde de hoje, nós vamos falar sobre a leptospirose, a doença do rato. E o que é a leptospirose, MJ? Todo mundo conhece praticamente. A leptospirose é uma doença séria, mas com informação e cuidado, dá para passar longe do risco de contaminação. Ela é causada por uma bactéria chamada de leptospira, que apresenta na urina do rato ou de outros animais, que se espalha principalmente em situação de enchente ou acúmulos de lixo. E o Acre não é diferente, gente. O Acre está passando por um momento de crise climática, né? Você vê aí o rio Acre como é que está, os nossos mananciais como é que eles estão. Então a gente tem que estar alerta. O doutor Júlio Henrique Onita, infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
tem outras informações a respeito da leptospirose. Acompanhe. A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira. Essa bactéria, ela é transmitida por urina de vários animais. A principal via de transmissão é pela urina de roedores, tá? Principalmente o rato. Todos os animais, em teoria, podem sim transmitir a leptospirose. Porém, os animais domésticos, exatamente por serem domesticados, o risco é muito baixo. Inclusive, existe a vacina de uso veterinário, em que o veterinário, a julgar pelo risco do animal, pode oferecer essa vacina para os pets. A chance de se contrair a leptospirose bebendo em latas, bebidas industrializadas, é zero. A apresentação da leptospirose é bastante ampla. Os seus sintomas mais comuns são a febre, principalmente a dor no corpo e a dor de cabeça. Isso corresponde a aproximadamente 90% de todos os casos, porém varia desde sintomas inaparentes, aquelas pessoas que não têm sintomas ou muito poucas, até as formas mais graves, em que a pessoa necessita de internação, que pode ocorrer insuficiência renal, insuficiência respiratória e até insuficiência hepática. Após a contaminação, em média de 5 até 14 dias, iniciam sintomas, porém esse período pode variar até 28 dias. O óbito pela leptospirose corresponde a algo em torno de 10% de todos os casos. A suspeita clínica ela é feita basicamente pela exposição da pessoa ao ambiente hostil. Ou seja, a pessoa vem com a história de que até algumas semanas antes, até 4 semanas antes, ela teve uma exposição a enchentes, solos contaminados, eventualmente até vísceras de animais que estão contaminados com a leptospira. Diante dessa informação que o paciente nos conta, o médico ele suspeita, também baseado nos sintomas clínicos de febre, dor de cabeça e algumas alterações nos exames de sangue. As principais são alteração de leucócitos, pode ter até um amarelo na pele, que a bilirrubina é um outro exame de sangue que pode se alterar. É possível contrair a leptospirose mais de uma vez, visto que o que depende é a exposição à urina do animal. A bactéria ela pode entrar no homem por meio até mesmo da pele saudável. Em situações de contato prévio, um contato de alto risco, em que a pessoa teve um contato com uma enchente, um alagamento, ou algum profissional que também teve uma exposição de alto risco, existe sim a chamada profilaxia. É um antibiótico oferecido para essas pessoas em que pode-se evitar desenvolvimento da doença. Para isso, o ideal é que procure o posto de saúde, a sua unidade básica mais próxima ou o serviço privado para poder ter esse devido atendimento. Não existem vacinas em humanos, porém já estão em desenvolvimento. As medidas de prevenção da leptospirose visam principalmente as campanhas educacionais para que não ocorram as enchentes, não tenham entupimentos de bueiros, que visam controle de roedores, melhora do saneamento, e também as vacinas de uso veterinário para que não tenha o contágio dos animais. Portanto, está aí, é preciso muito cuidado, principalmente quando se trata dessa questão de enchente, alagação, o retorno das famílias para casa, o abrigo destas famílias, né, como é o caso aqui da capital acreana, em que os desabrigados ficam ali no Parque de Exposições, né, Will de Viana, em moradas provisórias, né, que pode ter por ali um roedor, pode ter por ali um inseto transmissor da leptospirose. Então, esse momento de nós meditarmos sobre a leptospirose é muito importante. Não pode deixar acúmulo de lixo,
jogar resto velho de comida ali, tá certo? Sem fazer uma limpeza, uma higiene total, porque você corre o risco de ser contaminado pela leptospirose. Principalmente nesse período agora de alagação e de enchente. Além da leptospirose, tem aí outras doenças, que são as doenças diarreicas, que tem que estar muito atento, tem que estar bastante atento com isso, tem que tomar bastante água, tem que tomar água tratada, né? Não pode tomar qualquer água. Então tem que estar atento. Nós estamos no período agora, um período de risco, um período crítico, que são as chuvas constantes, muitas chuvas, né? O tempo não muda, as chuvas se intensificaram nesses últimos dias e o risco é de alagação, é de enchente. Você vai poder acompanhar aqui no nosso programa. E olha só, mais de 25 mil famílias de Rio Branco passam a receber o gás do povo do programa do governo federal. A capital acreana entrou na segunda-feira desta semana na fase do programa do governo federal que amplia o benefício para todas as capitais e até 950 mil novas famílias no país. Na capital acreana, são cerca de 25.308 famílias, né, que poderão recarregar gratuitamente o botijão de gás de cozinha, o GLP, de até 13 quilos, por meio do vale disponibilizado pelo programa. A inclusão de Rio Branco ocorre na segunda fase da implementação do Gás do Povo, que passa a contemplar 950 mil novas famílias em todo o território nacional. Ao todo, 17 capitais que ainda não tinham sido incluídas na primeira etapa, iniciada lá em novembro de 2025, entraram agora no programa. Com a expansão, o benefício pode ser utilizado em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o país, o que representa cerca de, em cada 6 revendedoras de GLP em funcionamento no Brasil, onde você pode fazer a troca e o recarregamento da sua botija, se você se encaixar dentro do programa do governo federal. Então, você tem que ficar esperto. Você está vendo aí pelas imagens que tem o Vale Gás, né? Você já viu aí? Tem o Vale Gás, tem a botija padronizada do programa e você pode, sem sombra de dúvida, se estiver dentro do programa, você pode fazer a troca e fazer o recarregamento da sua botija de gás. Eu vou para o intervalo, volto já na sequência, não saia daí, é um instante só. Muito bem, voltando do intervalo, eu quero pedir a você agora a sua contribuição, quero pedir para você acessar as nossas redes sociais, quero pedir para você nos acompanhar nas redes sociais, também mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 6897401436, você pode mandar sua mensagem, visita lá o nosso Instagram, visita lá o nosso Facebook, e a você que nos acompanha aqui pelo YouTube, muito obrigado também por você estar conectado conosco. E a você que está conosco aqui no canal aberto, muito obrigado, tá bom? Na Líder TV, canal 10.1. Aqui é o programa Revista em Revista, que traz uma série de informações para você, tá? Em decorrência de todos os acontecimentos que se dá no Acre, no Brasil e no mundo, numa revista eletrônica apresentado para você nessa data, nesse dia, que você fica muito bem informado. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Olha, minha gente, eu vou trazer umas imagens agora, e essas imagens mostram a realidade no município de Senador Guiomar. O município de Senador Guiomar está a 24 quilômetros aqui da capital. A cidade é a cidade do Quinari.
fazer uma diferença aqui para você. O nome do município é Senador Guiomar. A cidade é Quinari. Lá em Senador Guiomar, na cidade do Quinari, a prefeitura, ano passado, recebeu alguns recursos de emenda parlamentar para pavimentação, melhoramentos de ruas. Algumas ruas no município foram pavimentadas, ruas antigas que estavam deterioradas, como é o caso da Rua Laguna, que foi muito bem recuperada. Mas a rua Brasiliano Cans, essa que eu vou mostrar para você agora, esta é uma rua que está no bairro Triunfo. No bairro Triunfo. E esta rua, ela dá acesso à Escola Monteiro Lobato. Eu vou pedir para a minha produção, tira todo o áudio, tira toda a voz, tá? E coloca aí as imagens para que o telespectador possa ver. Essa é a rua que eu estou falando. Essa rua dá acesso à Escola Monteiro Lobato. Você vai ouvir do morador, de dois moradores do bairro, o que eles vão falar a respeito da rua. Gente, é inadmissível isso. E tem um detalhe, hein? Eu estou mostrando apenas esta rua aí. Porque se nós formos dar uma volta dentro da cidade, a gente vai ter muito mais para mostrar para você. Logo após essa matéria aqui, eu vou trazer uma outra da zona rural do município. Eu vou trazer uma da zona rural do município. Mas veja essa rua. Olha só, é inadmissível que uma rua que dá acesso a uma escola, onde há uma necessidade que passe ali o ônibus escolar, em que os pais, nos seus veículos próprios, vão até a escola deixar seus filhos, tenham que passar por esse constrangimento. Então fica aqui o nosso apelo, fica aqui o nosso alerta, fica aqui a nossa contribuição e a nossa prestação de serviço para a população do município de Senador Guiomar. Colada a esta matéria, vamos lá. Colado a esta matéria, eu quero convidar você para dar um pulinho comigo agora, lá no ramal do Gadelha. Nós vamos lá para o ramal do Gadelha agora. Essas imagens, olha, escute, essas imagens não é nós que estamos indo fazer, tá bom? Para você que assiste o nosso programa, não somos nós que estamos indo fazer. É a população que está mandando para nós. É a população que está enviando para nós. É a população que está buscando a nossa produção para poder mostrar. Olha a situação dessa ponte. É no ramal do Gadelha. Quem vai pela BR-317, a mais conhecida estrada de Boca do Acre, quem desce, pega a estrada de Boca do Acre, ali, vai até a penitenciária, depois pega o ramal do Beck, para poder depois pegar o ramal do Gadelha, e aí você vai ver a situação dessa ponte. A cabeceira da ponte abriu uma cratera, e aí tem imagem aí que vai mostrar para você. Quer ver? Observe. Abriu uma cratera na cabeceira da ponte. Agora, veja, por outras imagens, a situação da ponte. Olha o quanto a água já desbarrancou ali a cabeceira da ponte por baixo. Olha os riscos que os produtores rurais estão correndo daquela ponte cair. Olha o risco que o motorista do ônibus que vai buscar os alunos está correndo ao passar sobre aquela ponte. Me diga aí, se essa situação aí é uma situação agradável para os moradores, para os produtores rurais que vivem naquela região. Atenção, prefeita, na verdade, no Quinari é prefeita. Atenção, secretário de obras. Atenção, vice-prefeito. Atenção, vocês que fazem parte da gestão municipal em Senador Guiomar. Dá uma passadinha lá, procura melhorar a situação para os moradores que não têm mais quem pedir socorro.
Já não tem mais quem pedir socorro. Vai pedir socorro a quem agora? Me diga aí. Nós estamos num período de inverno. Era para ter sido feito um trabalho bem feito ali no período do verão. Agora, não tem mais para quem pedir socorro a não ser para Deus. Só Deus para agir e responder ali àquela população. Olha, ali tem produtores rurais de café, tem produtores rurais de banana, tem produtores rurais de leite, tem produtores rurais ali de queijo, de várias e várias outras produções tem ali naquele ramal. E se essa ponte aí cair, como é que eles vão fazer para escoar a sua produção? Fica aqui o nosso alerta. Fica aqui o nosso alerta. Ei, nós não somos contra a administração de ninguém. Nós só queremos contribuir, mostrar. E quando a população se manifesta, a população precisa ser ouvida. A população precisa ser atendida, independentemente do partido político e independentemente de quem esteja pedindo ou quem está clamando por socorro. Então fica aí a nossa imagem. Eu vou fazer um intervalo. Enquanto eu vou para o intervalo, a minha produção vai deixar aí um vídeo para você ver como é que está a situação dessa ponte. Eu vou e volto já já na sequência. Não saia daí. Filmagem da nossa ponte hoje aqui. Você olha assim, ela está perfeita. Embaixo tá só pela misericórdia. Caiu bastante ali o barranco. A chuva de ontem, essa noite, muita chuva. Olha o travesseiro dela, onde tá bem aí, ó. Muita água, muita água, muita água. Desbarrancou deste lado mais ainda. Em cima ela está perfeita. E essa é a ponte do Gadelha, a 4 quilômetros da BR-317. 4 quilômetros do asfalto. Olha, água, 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 água mesmo. Muito bem, seguindo com o nosso programa, minha gente, você pode mandar, olha, o seu vídeo, pode mandar a sua reclamação, pode mandar para mim aí no WhatsApp, no 6897-414-36, que nós vamos atender a sua denúncia. Pode ter certeza disso, nós vamos atender a sua denúncia. Nós vamos fazer aqui, tá bom? A gente não é contra ninguém, ninguém é oposição a ninguém. Nós não somos políticos, na verdade, tá bom? Então, quando você estiver nos assistindo, preste bastante atenção para isso. Nós não somos políticos, não somos oposição a ninguém. Nós estamos falando em nome da população, tá bom? Em nome da população. Olha, no Acre, 139 orelhões seguem ativos, apesar do avanço da telefonia móvel no país. Mesmo em plena era da conectividade móvel, o Acre ainda tem 139 telefones públicos em funcionamento, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Os equipamentos, popularmente conhecidos como orelhões, resistem como último recurso da comunicação em áreas onde não há cobertura mínima de telefonia móvel com a tecnologia 4G. Critério adotado para garantir o acesso básico ao serviço de voz. O Estado apresenta os telefones públicos e evidencia as desigualdades da infraestrutura digital
especialmente entre a capital e os municípios do interior do estado. Rio Branco, maior cidade do Acre, conta atualmente com apenas 3 orelhões ativos. Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade, possui 8 unidades em atividade. Em contraste, os municípios mais afastados, concentram a maior parte dos equipamentos. Feijó lidera com 25 orelhões públicos, seguido por Sena Madureira, 24, Tarauacá, 22, Porto Walter, 13, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima, ambos com 6 unidades cada um. O velho e conhecido orelhão. Como é que fica o tempo para os próximos dias no Acre? Nós estamos vivendo tempos de chuvas intensas, mudanças climáticas, temperaturas elevadas e baixa ao mesmo tempo, alagação e enchente, pessoas fora de suas casas e indo para abrigos públicos. É a mudança climática, é a mudança do clima no Acre. O Coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco, tem outras informações a respeito do tempo para os próximos dias no Acre. Na tela. Olá, MJ, cumprimento a você e cumprimento a todos que estão aqui no Revista em Revista e vamos, como sempre, como é de praxe, fazer aquele grande resumo dos acontecimentos que envolvem diretamente as ações de defesa civil no município. Esse mês de janeiro, como todos têm acompanhado, não tem sido fácil, desde o dia 26 de dezembro do ano passado, que nós começamos com enxurrada, transbordamento do rio, remoção de famílias, abrigamento, todo o cuidado que precisa ser no socorro e na resposta dessas famílias. Não foi diferente agora nas últimas semanas, todos acompanharam, né? O Rio Acre transbordou mais uma vez, inclusive saiu da cota de transbordamento, saiu também da cota de alerta, começou a aumentar outra vez, e os riscos e também as consequências desse aumento de nível e diminuição de nível são inúmeros, inclusive com a parte também geológica. Nós tivemos diversos desmoronamentos, famílias que foram removidas, famílias que foram movimentadas, dada a questão das movimentações de massa que aconteceu aqui em Rio Branco. E nós trabalhamos nesse momento, MJ, com 3 riscos, né? Tanto hidrológico, de alagamento, de transbordamentos de rio, transbordamento de igarapés, de córrego, galerias, como também os riscos geológicos, que são a movimentação de massa. Além desses 2, também o risco biológico, que são as contaminações. A água da chuva misturada com água de esgoto, água de rua, acaba trazendo sérios riscos à saúde. Inclusive, como é cultura, muitos jovens, muitas crianças tomando banho na rua, como se fosse uma grande piscina particular. E não é nada disso. Tudo isso corre os riscos. Além desses riscos, MJ, também tem aquelas pessoas que, sem a responsabilidade necessária, estão se jogando no rio, estão utilizando o rio como clubes particulares de motos aquáticas, lanchas, pessoas que nadam, pessoas que saltam da ponte. Então nós estamos passando por diversos riscos e a Defesa Civil trabalhando todos eles. E aqui nós já dissemos uma recomendação: cuide da sua segurança, não deixe sua segurança negligenciada, não salte de pontes, não caia dentro dos igarapés, dos rios, não nade nas ruas alagadas, não transite, não enfrente alagamentos, tenha cuidado com risco de choques elétricos, tudo isso é preciso passar por esse instante. Infelizmente, todos esses riscos eles vão perdurar pelos meses de fevereiro e março, até a gente acabar com esse período chuvoso, quando entra outra situação, outro cenário. Tá? Mas nós deixamos aqui essa recomendação, dizendo que nós temos famílias em abrigos, animais em abrigos, também cuidando da zona rural, dos produtores rurais, vamos entrar com ajuda humanitária, vamos enfrentar os ramais que nós temos aqui, tudo isso um trabalho da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, Prefeitura de Rio Branco, atendendo a todas as pessoas que necessitam. Então, dadas essas informações, MJ, nós retornamos com você no estúdio, nos despedindo e dizendo que numa próxima oportunidade estaremos aqui outra vez fazendo esse grande resumo de ações de socorro, de resposta e de restabelecimento de cenário. Em Mâncio Lima, jovem é preso por tráfico de droga, briga em distribuidora indígena, sofre disparo acidental por arma de fogo. De Mâncio Lima, na região do Juruá, o repórter Fagner Silva traz um mix
de um jovem que foi preso por tráfico de drogas. Um indígena sofreu um acidente acidental, né, com arma de fogo, um disparo de arma de fogo. E câmeras registram briga em uma distribuidora no bairro Guarani. Vamos então com esse mix? Com o Fagner Silva, direto do município de Mâncio Lima. Câmeras de segurança flagram uma briga envolvendo dois homens em uma distribuidora localizada no bairro Guarani, em Mâncio Lima. As imagens mostram o momento em que os envolvidos trocam soco até que um deles acaba sendo nocauteado. Durante a confusão, uma segunda pessoa tenta intervir para separar a briga, mas também acaba sendo agredida. Logo após as agressões, o autor foge do local utilizando uma bicicleta. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga, nem se a polícia foi acionada. De Mâncio Lima, Fagner Silva para o Revista em Revista. Rapaz, o negócio por lá não é fácil não, hein? O negócio por lá é difícil, hein? Naquela região ali, não é fácil. Muita coisa acontecendo no final de semana. Meu Deus do céu, hein? Que coisa. Eu falei de ponte ainda agora há pouco. Eu falei da ponte lá no ramal do Gadelha. Mas eu vou falar da ponte sobre o Rio Acre, lá no município de Chapuri, que continua causando transtorno para a população e agora o medo da população é que a ponte venha a cair a qualquer momento. Mas espera aí que eu vou explicar por quê. A ponte ela apresenta uma rachadura no meio dela, ela é oval, e aí ela apresenta uma rachadura. É perfeitamente compreensível a apreensão dos moradores de Chapuri quando falamos da infraestrutura em uma região com rios pulsantes, como os da Amazônia, que qualquer sinal de instabilidade em uma ponte não é apenas uma preocupação logística, e sim uma questão de segurança e de sobrevivência. Gente, um grupo de WhatsApp lá do município de Chapuri, eu vou pedir para a minha produção, vai mostrar aqui para você a fala, o áudio das pessoas que participam desse grupo e o que eles têm e como eles imaginam e eles veem a ponte da Sibéria. Não tirando o mérito do trabalho do governo do estado, mas a ponte da Sibéria parece que ela foi inaugurada antes do tempo, fora de época e não foi concluída adequadamente. Se você vai ouvir aqui, você vai ouvir muitas e muitas coisas a respeito da ponte. Eu só espero e nós só estamos alertando para que não haja uma tragédia maior com relação àquela ponte. Eu vou pedir para a minha produção mostrar as imagens da ponte e nós vamos detalhar para você aqui. Você vai ver os textos e você vai ouvir o áudio das pessoas fazendo o comentário a respeito da ponte. O nosso medo e a nossa preocupação é evitar uma tragédia naquela região. Que Deus o livre e aquela ponte caia. Que Deus o livre e aquela ponte vá abaixo com alguém em cima, com um carro em cima, seja lá como for. Vai ser um negócio... Não vamos querer nem profetizar isso. Não vamos falar disso. Vamos pensar que não vai acontecer. Tá bom? Mas com a ajuda do Carrilho, do meu amigo Carrilho, nosso colaborador lá em Chapuri, você vai acompanhar aí tudo o que eu estou falando aqui agora. Foi um alívio para os meus ouvidos, né? A balsa parar de funcionar, né? Porque 5 da manhã eu já tinha que estar ouvindo a música e o dia todinho, né? Do motorzão, né? Mas
A vida das pessoas correr risco assim é meio complicado, né? E aí, quando acontecer, se acontecer algo que está repreendido em nome de Jesus que aconteça, mas a gente não pode, a gente tem que repreender, mas tem também que fazer com que não aconteça, né? Mas quem vai se responsabilizar pela vida, pelo acidente de alguém quando se isso vier a acontecer? Quem vai se responsabilizar? Será que vai ter alguém que vai se responsabilizar por isso? Ninguém. Só a própria pessoa, né? Como aquela senhora lá que sofreu aquele acidente, bateu com o pé no ferro, caiu, quebrou o fêmur, né? Quem se responsabilizou por isso? Hum? Eis a questão e eis a pergunta. Quem vai se responsabilizar? Eu nunca vi, até hoje, eu nunca vi uma obra inaugurada como o governador, né? Chegou o prazo da entrega da obra, não queria saber se estava feita, terminada ou não, né? Ele queria saber se entregava a obra no tempo certo, né? Mas a ponte é bom, mudar a vida das pessoas, sim. Facilita, sim, com certeza. Mas também vamos fazer tudo isso para as pessoas, mas que as pessoas possam trafegar com segurança. A gente sabe que acidente já aconteceu em cima dessa ponte, né? Por falha humana, porque não estava concluída. Porque não, eu nunca vi, eu já vi obra abandonada, mas sem ter terminado. Mas inaugurar a obra antes de terminar, isso aí é a primeira vez que eu estou vendo. Porque é melhor agora eu falei que não, deixar a obra em meio de viagem, não concluir para não causar perigo para a vida das pessoas, do que não terminar, inaugurar para deixar as pessoas correndo risco. Eu também acredito que essa rachadura aí não foi proporcional, essa rachadura aí foi os fenômenos da natureza, né, que aconteceu e ela rachou. Então eu acho assim que é um perigo para a vida das pessoas. A pessoa, cara, vai um caminhão carregado de mercadoria aí para fazer uma entrega na Sibéria e, bum, cai nessa ponte aí. Olha o prejuízo. Além do prejuízo, né, a vida da pessoa correndo risco. Então, isso aí, a conclusão da obra não foi feita. Foi feita a inauguração, né, para dizer que mostrou serviço e tal, e tudo, mas nunca eu vi uma obra ser inaugurada antes do seu término, igual a variante. Foi inaugurada aquela zoada e tal, né? Para mostrar nome, mostrar serviço sem ser terminado, né? Então eu acho assim que é um perigo das pessoas, né? Sabe o que é isso? Isso é o resultado da irresponsabilidade, sabe? Do governador do estado e de muitos políticos aí. Sabe por quê? Essa ponte foi inaugurada sem ser concluída. Simplesmente porque o governador queria inaugurar ela. E não foi concluída, a ponte cheia de problemas, a ponte mal acabada, né? E simplesmente inaugurar desse jeito. A variante está ficando do mesmo jeito, cheia de problema. A variante foi inaugurada também sem ser concluída. Vá lá. E olhe, se até o final desse inverno a variante não ficar com trechos isolados pela erosão que está sendo causada devido às chuvas e devido a um acostamento mal feito, obra mal feita, asfalto de má qualidade, entendeu? Ou seja, inaugura a obra de qualquer jeito e pronto, sabe? Isso são coisas que tem que ser apuradas, o Ministério Público tem que apurar, órgãos de controle, outros órgãos de controle têm que apurar, porque isso é uma falta de respeito para com a população,
você tem razão. Você tem razão. Eu fui lá fazer umas fotos lá para mandar para o jornal. Aí eu ia passando e via esses rapazes aí, né? Na realidade, trabalhando mesmo aí, só tem uns dois, os outros estavam olhando. Eles estavam fazendo um corte com uma máquina lá, assim, do lado da rachadura. Do lado da rachadura eles estão fazendo um corte lá com a máquina. E um rapaz lá me disse que era para colocar uma borracha naquela rachadura. Mas aquela rachadura ela não foi feita a propósito. Ela foi feita pela a trepidação da ponte. Com certeza essa borracha que eles vão colocar, ela deve ter algum fundamento, mas a gente que não entende, né? Acha por bem eles terem colocado essa borracha antes de inaugurar, porque agora está passando caminhão e tudo por cima da ponte, para não acontecer como aconteceu lá na divisa do Tocantins com o Maranhão, né? Meu companheiro, isso aí, mas isso aí não tá muito difícil de ajeitar, não. Tá meio fácil de ajeitar. Isso aí com Durapox, assim, poucas caixas de Durapox, dá de, dá de passar no meio aí para colar essa rachadura, mano. Aí passa um pouco de tempo aí, uma hora sem passar carro em cima, aí o Durapox seca, aí já fica vedado. Com o Durapox dá de vedar. Ainda em Chapuri, eu quero falar sobre a operação do Ministério Público, que cumpre mandado de busca e apreensão na Prefeitura. O Ministério Público do Estado do Acre, cumpriu, por meio da Promotoria de Justiça Criminal em Chapuri e com o auxílio do Núcleo de Apoio Técnico, NAT, cumpriu mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Chapuri, no âmbito da investigação que apura possíveis fraudes na condução do processo seletivo realizado no município de Chapuri. Você vai lembrar aqui, eu vou puxar pela sua memória, você vai lembrar aqui que em uma oportunidade aqui no programa, quando nós falávamos sobre os aluguéis de várias caminhonetes lá no município de Chapuri, eu dizia, prefeito Maxwell, abra do seu olho, porque a qualquer momento vai desembarcar em Chapuri uma equipe do Ministério Público e vai começar a investigar, vai começar a fazer investigações. E o senhor, dizia eu naquela hora, e o senhor é um homem da lei, o senhor é advogado, não pode permitir algo como uma investigação sobre irregularidades. Mas, infelizmente, o Ministério Público chegou na Prefeitura de Chapuri e vai investigar possíveis irregularidades no processo seletivo do município. Aí é complicado o negócio. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu carinho. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.